Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio a partir das 9 horas da manhã de domingo e no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre nos domingos a partir das 8h30 da noite, além da TV Serra, canal 526 da NET. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube e ativar o sininho para poder receber todas as notificações dos vídeos e demais ações e notificações que nós publicamos lá no YouTube. É só procurar por Diocese de Caxias. Nosso tema de hoje, Corações Ardentes, Pés a Caminho. Nossos convidados de hoje, o Luciano Dalmolin, graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, coordenador da Pastoral Vocacional da Diocese de Caxias do Sul. Olá, Luciano, obrigado pela presença. Olá, Felipe, e também irmã Eunice, que está aqui conosco, e também a todos os que nos acompanham por meio desse programa Razões da Fé. E nós temos também, então, como convidada, a irmã Eunice Grespan, religiosa da Congregação das Irmãs de Jesus Bom Pastor, as Irmãs Pastorinhas, bacharel em Filosofia, licenciada em Teologia, também especialista em Liturgia pela Faculdade Assunção de São Paulo. Irmã Eunice coordena a animação vocacional da província das Irmãs Pastorinhas e também integra a equipe da Pastoral Vocacional da Diocese de Caxias do Sul. Olá, irmã Eunice, obrigado pela tua presença. Olá, compartilho da alegria, o meu carinho, você, Luciano, e também a você, Felipe, obrigado pelo convite e que o Espírito Santo nos ilumine para contribuirmos, num tema tão importante. Luciano, o que é vocação e o que diferencia uma vocação de uma profissão? Muito bem, então nós, na nossa compreensão cristã, nós entendemos a vocação como chamado, o que a própria palavra diz, vocação do latim vocare, que é chamado. Então, quando nós entendemos essa dinâmica de chamado, sempre temos alguém que fala, alguém que chama e alguém que é convidado a responder. Então, a vocação sempre une um chamado, que é divino, e uma resposta, que é humana. Inicialmente, uma iniciativa, eu diria, do próprio Deus, que parte dele, do seu amor, e que se dirige ao ser humano. É a vocação que o nosso ano vocacional também nos convida a entender de uma maneira até mais profunda, inicialmente de sermos chamados à comunhão com Deus, e isso se dá através do nosso batismo, onde nós, inseridos na comunidade de fé, que é a igreja, somos vocacionados, chamados a seguir Jesus. Esta é a primeira e a mais abrangente e principal vocação, seguir Jesus. Todo o povo de Deus é chamado a seguir Jesus. Também chamado à santidade, que é viver conforme a vontade de Deus. Isso também é vocação batismal, é chamado desde o batismo, e ao longo da vida também essa resposta ela vai se concretizando, ela vai se aprofundando sempre mais. A vocação cristã, é sobretudo esta comunhão com Deus. Depois ela vai se ramificando para vocações específicas também, que são chamados dentro de carismas, dentro de contextos, para uma vida a ser entregue, uma vida a ser doada ao serviço, à comunhão. Então é sempre nessa dinâmica. E eu trago um pouco o que o texto base do ano vocacional nos coloca no número 64, que é o resumo do que o Luciano nos traz.
e baseado também na exortação apostólica do Papa Francisco, Cristo vive, o chamado vocacional nos coloca no seguimento e na amizade com Jesus. Ilumina-nos de modo que o reconheçamos nos pobres e atribulados, por meio de uma vivência que nos permite reconhecer os sentimentos e o próprio coração de Cristo no irmão e na irmã que sofre. Por isso a vocação nos põe em relação com o outro. Então, um pouco do que é a vocação, justamente o que diferencia de uma profissão, né? A vocação é escolha de vida, é escolha de estar a serviço também. Irmã Eunice, nós, o texto base a gente trouxe aqui. Qual as suas lembranças do primeiro ano vocacional lá em 83, do segundo em 2003? O que a senhora recorda dos processos e projetos realizados? Olha, Felipe, é uma pergunta assim bem pertinente. Eu precisei pesquisar, até porque, para ser bem sincera, 83, eu ainda não era nem vocacionada e vocação era uma palavra totalmente desconhecida para mim. Então, e lá em 83, no caso, eu te trago o lema, o tema e o lema vem e segue-me, esse chamado do próprio Jesus, que a Igreja do Brasil, tomou para si e desenvolveu, então, esse primeiro ano vocacional. Então, como eu te disse, eu era simplesmente uma batizada que participava da igreja, que animava as liturgias, com seu violão e participava da comunidade. Tenho muito presente nesse tempo a música do Padre Zezinho, Se Ouvires a Voz do Vento. Então, uma música linda, profunda e que ajudou muita gente lá desde o seu início a internalizar esse sentido do que é do que é ter vocação, do que é ser vocacionado. Já 2003, 20 anos depois, então o segundo ano vocacional que tem o tema Batismo, fonte de todas as vocações. E o lema, avancem para águas mais profundas. Desse eu tenho mais consciência. Então o objetivo desse ano vocacional é assim ajudar a igreja a se sentir, a se perceber como assembleia de chamados, onde todos são chamados. A própria palavra igreja, eclésia, ela significa convocação. Então, esse chamado para que todos se sintam responsáveis, digamos assim, pelo cuidado com as vocações. Esse era o grande chavão, E eu acho que de todos os anos vocacionais que a igreja e de todas as campanhas vocacionais que a igreja faz e trabalha. Jesus, pede aos apóstolos que lancem as redes em águas mais profundas. E já era um desejo do Papa, São João Paulo II, em memória, na sua carta Novo Milênio Ineunte, que a igreja confiasse mais na palavra do Mestre, que avançasse mais, de maneira criativa, ousada, rompendo com a mesmice e com a rotina. Ele dizia que há peixes, mas é necessário pescar diferente. Então era o grande desafio e é ainda, eu penso, o grande desafio para a igreja. Algumas ações assim, digamos, bem concretas, que foram trabalhadas aí nesse ano, o promover, o incentivar esse espírito de oração pelas vocações. Esse é a palavra-chave, a oração. Organizar, de modo mais ordenado, e mesmo que seja um desafio, o serviço de animação vocacional nas paróquias, nas dioceses, nos regionais. Esse foi um outro tema trabalhado. Um outro desafio que ainda hoje, 40 anos depois, nós ainda vivemos, integrar o SAVE com as pastorais afins, aonde é trabalhado nas diversas pastorais e movimentos na paróquia, na diocese, que seja integrado o SAVE dentro disso. E renovar essa opção da pessoa como batizada pela pessoa de Jesus Cristo, Então, crescer nesse amor à Trindade, até porque o batismo nos convoca a esse chamado. Aproveitar os espaços, e aqui também era um outro trabalho que foi desenvolvido, nos meios de comunicação, avançar mais também nessas águas, que era um meio, e ainda hoje a gente vê que é
o meio, né? Entrar pela mídia, né? A mídia alcança onde a gente muitas vezes não consegue chegar. A evangelização também das crianças, não só de jovens e adultos, mas também das crianças, dar atenção às vocações adultas, né? Acompanhar os vocacionados pessoalmente, né? Então, são atividades que foram trabalhadas e que eu penso que ainda são trabalhadas em vista até de uma necessidade. O tempo passa, né? A vida segue, as novidades estão aí, os desafios crescem juntos e são maiores, às vezes parece, né? Mas eu sinto que a igreja vem trabalhando muito nesse sentido ainda hoje, não foi só lá desde a primeira, 1983 e também 2003, mas ela tem uma sequência. Em 1983 eu não era nem nascido, né? Mas 2003 eu lembro, Sim. Eu lembro muito, e eu lembro dessa arte, deste banner que estava em muitas das nossas paróquias. Batismo, fonte de todas as vocações. Tem ainda paróquias que preservam esse material, né? Eu acho que isso marcou-me. Eu lembro muito presente na minha memória este banner, essa identidade, né? E nós, né, olhando pela história, também no site do Ano Vocacional do Brasil, a gente olha que o primeiro cartaz do Ano Vocacional era simplesmente um Jesus apontando, né? Eu preciso de você, eu conto com você. Eu lembro. Né? E aí depois né, do batismo, e agora nós estamos no 3º ano vocacional. E colhemos até então frutos desses 2 anos Com vocacionais que passaram, né? Olha quanta coisa bonita que foi acontecendo. Olha como a igreja, como as dioceses retomaram a questão do batismo, né? De valorizar o sacramento do batismo, de valorizar o processo do batismo, tendo em vista também a iniciação à vida cristã. Então, o chamado vocacional não se revela somente, de fato, no momento da escolha de uma vocação a seguir, mas em todo o passo que a igreja vai dando, né, para ajudar cada um e cada uma a fazer a sua experiência, né, pessoal com o ressuscitado. Luciano, o que significa o tema e o lema? Isto, então, como o próprio texto base nos apresenta logo de início, né? Isso foi uma proposta que foi aprovada, né, em assembleia, né, pelos bispos do Brasil ainda em 2021, né, atendendo à indicação do 4º Congresso Vocacional do Brasil, que aconteceu em 2019. E também para celebrar os 40 anos do 1º ano vocacional da Igreja do Brasil, que é como a irmã Eunice nos partilhava em 1983. Né? Então, essa preocupação da Igreja também, ela vem porque o número de operários e operárias na messe continua sendo menor do que deveria, né? Então, a nossa Igreja do Brasil, diante, digamos assim, eu diria assim, dessa constatação, né, de um certo enfraquecimento, a gente se vê na necessidade de melhor aprofundar, de melhor refletir e também buscar caminhos, né, para que a gente volte a se fortalecer nessa dinâmica vocacional, né. Agora, o interessante é nós notarmos, né, que o interesse primeiro não é somente se debruçar acerca da vocação à vida consagrada e também sacerdotal, né. O nosso texto base, ele apresenta de forma assim bastante nítida, né, que o interesse e o sentido principal está em aprofundar, né, o âmbito pessoal e comunitário da vocação. Então, primeiro de todos nós, cristãos e cristãs, nos sentirmos chamados
e convidados também a responder a uma vocação. Primeiro, como a gente partilhava antes, de sermos povo de Deus, discípulos missionários de Jesus, servir com alegria, a partir também do contexto e do lugar que cada um ocupa, né, na comunidade. E a questão também é ter o cuidado de superar tanto uma visão reducionista de vocação, excludente, de privilégio e até clericalista, quanto uma generalização, né, que não impacta a pessoa a quem, na verdade, Deus chama pelo nome. Vocação pessoal e igreja, entendida como comunidade de vocacionados e vocacionadas, são inseparáveis, né? Então, é comunitária, é também pessoal, porque é concreta, é dirigida, é missão de cada um de nós. Perfeito. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, com o tema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Nossos convidados, Luciano Dalmolin e a irmã Eunice Grespan. Irmã Eunice, anualmente nós, enquanto igreja, celebramos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, no 4º domingo da Páscoa, chamado de Domingo do Bom Pastor. E tu és irmã de Jesus Bom Pastor, a irmã Pastorinha, né? Então, este Dia Mundial de Oração pelas Vocações é vivido. Por que nós precisamos rezar pelas vocações, irmã? Puxa vida, Felipe, olha só, eu mudaria ali o teu porquê para um para quê. Me parece que o porquê fecha um pouquinho e o para quê, ele abre um pouquinho mais os horizontes, né? Para que a gente reza, né? Eu não sei se a gente precisa, deveria, porque o rezar, a espiritualidade faz parte, é nato no ser humano, ou deveria ser, né? Pelo menos para quem é batizado. E eu diria assim, Felipe e Luciano, que a oração ela vai bem em qualquer espaço da nossa vida. E não só quando a gente está em desespero, não só quando a gente está com um problema que precisa resolver. Então eu diria assim que a oração é o que nos impulsiona, né, no nosso ser pessoa humana. Né? Algo que eu sinto que a humanidade perdeu muito. O ser humano que necessita desse amor divino, da luz de Deus para viver bem e ajudar as outras pessoas, né, que no caminho com a gente vão também a viver bem. O Luciano já nos falou da diferença, né, de vocação e de profissão. A profissão a gente pode escolher. Nós podemos mudar o foco se não é bem aquilo que nós queremos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E por aí vai. A vocação, do contrário, ela é parte da nossa vida. Então, e é uma só. Ela é uma só. Por isso, essa vocação, ela não pode ser escolhida, eu diria assim, a toque de caixa, né? E por que eu falo isso? Porque aqui entra a oração. A oração, ela cria sintonia com Deus, né? O rezar, escutar seu chamado através da oração. E Deus fala através da comunidade, através do nosso estudo, do nosso trabalho, das pessoas que conosco, né, estão e de tantos outros meios. E eu retomaria aqui aquilo que o próprio Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Está lá em Mateus 9. Então, assim, eu creio que a oração é imprescindível na nossa vida cristã de batizados. O rezar pessoalmente, o rezar em grupo, em família, em comunidade, diariamente. Que a nossa oração seja parte da nossa vida. Então, aqui eu sinto por que precisamos rezar e rezar pelas vocações, né? Por quê? Para a gente, com humildade, pedir a Jesus assim: Jesus, abra meus ouvidos, né? Aqueça meu coração,
o para que eu estou nesse mundo, né? Como você quer que eu gaste a minha vida, onde que eu coloque meus pés a cada dia. Então, para isso a gente precisa de oração. E eu acho que o Papa Francisco é muito feliz, essa preocupação dele, ele é muito feliz em pedir para que as pessoas, né, numa espécie de corrente, digamos assim, numa igreja universal, que se dedique a isso. Que a oração de um só é ouvida, imagine a oração de uma igreja no mundo todo, né? Para que a gente forme mais essa consciência de que a vocação na vida de um ser humano é muito importante. É muito importante. E o que vai alimentar essa vocação, essa escolha, vai ser a oração. Não é quem já escolheu o caminho da vocação, eu que já tenho vários anos de vida religiosa, eu te digo, viu, se não é a oração diária, né? Fica muito difícil. A gente não leva um sim, não vive um sim de qualquer maneira. E é a luz de Deus. Por quê? Porque a vocação não é minha. A missão não é minha. A missão é de Jesus. Então, como Jesus, para mim, também ter esse potencial de percorrer povoados, cidades, né, lugares, como Jesus também ter essa mesma compaixão desse povo que ainda hoje podemos dizer que parece ovelha sem pastor. E para isso precisa de oração. Promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações como graça e missão a serviço do reino. E como a oração, de fato, a irmã corrigiu, né? Por quê? Não, para quê? Para que rezar? Porque também nós precisamos nos tornar, né, ambientes em todos os lugares, no estúdio da rádio, no santuário, nas escolas, em todos os lugares, na nossa família, sermos estes espaços favoráveis à cultura vocacional, ao discernimento vocacional. Isso mesmo. Luciano, o texto base também vai nos dizer que a alegria da vocação nasce do encontro com o ressuscitado, com Cristo vivo. Como a mensagem da Páscoa pode nos ajudar a encantar os jovens para esse encontro pessoal com Jesus? Nós entendemos que a vocação, ela tem sua origem também na Páscoa de Jesus, né? Toda a vocação cristã tem sua origem na Páscoa de Jesus, porque ela parte, né, de um encontro com o Cristo ressuscitado. É isso que também a própria dinâmica e a mística do nosso ano vocacional nos apresenta com a passagem dos discípulos de Emaús, né? É o Cristo ressuscitado que se põe a caminhar, né, com os dois discípulos que voltavam para casa tristes, né, desanimados. Então é este Cristo que se coloca a caminho e que no caminho vai falando das Escrituras, vai também despertando o coração e a mente daqueles discípulos para que eles possam ir reconhecendo e fazendo a experiência de caminharem com Jesus. E depois, então, em casa, é o momento da refeição, do partir o pão, né? A Eucaristia. E é nesse momento também que os olhos dos discípulos se abrem e o reconhecem. É o Senhor, é o Senhor. E é a partir, então, desse encontro que eles voltam a ter o entusiasmo e se colocam a caminho para testemunhar a alegria de ser também tocados pelo Senhor ressuscitado. Então é deste encontro, né, que o coração arde e os pés se colocam a caminho, como o próprio lema do nosso ano vocacional nos recorda: corações ardentes, pés a caminho. Tudo isso tendo como fonte, né, o encontro com o Cristo ressuscitado, né? E quando nós também nos debruçamos com o texto do Papa Francisco, né, Cristo vive, que foi
um texto escrito basicamente para os jovens, mas não só aos jovens, a todo o povo de Deus, né? O Papa quer nos recordar esta mensagem como algo fundamental para a vida de cada pessoa, né? Cristo vive e nos quer vivos, né? Cristo vive, é a sua ressurreição que nos motiva, que nos alegra, que nos entusiasma a vivermos também motivados, entusiasmados, colocando a nossa vida a serviço, testemunhando essa alegria de sermos seguidores e seguidoras de sua mensagem, de sua proposta de amor. E recordando também a Christus Vivit, né, do Papa Francisco, a gente lembra, né, todo o processo que se fez de escuta dos jovens, da realidade juvenil, e aí saiu esse belo texto, esse belo extrato muito vocacional também, né? E aí o Papa, bem no início, no primeiro parágrafo, ele vai dizer, né, Cristo vive, tudo que ele toca se torna vivo, ele é o ser mais jovem, e tudo que ele toca se torna jovem, né? E aí depois Cristo vive e nos quer vivos. Então, que nós possamos viver esta juventude vocacional também, né? Não importa a idade, mas que nós possamos, de fato, ser tocados pelo ressuscitado, para que a gente possa também transmitir essa mensagem aos nossos jovens, sobretudo catequizandos, que acabam sendo, neste momento, os públicos-alvo do nosso trabalho vocacional, né? Os jovens das universidades, nas escolas, porque muitas vezes a gente corre o risco de comunicar e de falar sobre o ano vocacional dentro do aquário, né? Para quem já está nadando naquela água. Agora, nós precisamos achar outros peixes para poder... Destra, né? Sair. Isto, para nós conseguirmos trazer mais operários para a vinha do Senhor. Irmã Eunice, falando nisso, né, em como podemos trazer estes peixes novos, como é que nós podemos, enquanto igreja, superar a crise de vocações e a diminuição do número dos sacerdotes e das religiosas e religiosos? Nossa, essa pergunta é muito pertinente, né, Luciano? Até depois vocês podem me ajudar a complementar, mas assim, eu penso que não se tem respostas, né? A primeira coisa, assim, que eu te diria, né, com plena convicção, que a nossa Igreja Católica, né, a de Jesus Cristo, ela não está solta no mar desse mundo, não. O timão ainda pertence a ele está cuidando da sua igreja, dentro desse contexto e dessa realidade. E eu vou aqui retomar, lá desde o início, Jesus chamou e enviou os que ele mesmo quis. Não foi iniciativa humana, foi iniciativa dele, né? Está lá em Marcos 3, 13 a 19. No texto de Emaús, que o Luciano, né, nos falou agora, nós encontramos Jesus a caminhar junto, né, lado a lado com 2 discípulos. Né? Aqui recordamos, e eu volto a frisar, que a origem e o centro, né, e a meta de toda a vocação e missão, né, pessoal e da igreja, é de Jesus Cristo. Ela não é minha, não é do bispo, não é do papa, ela é de Jesus Cristo. Então a iniciativa, Felipe, é do próprio Deus. Ali no subsídio do ano vocacional, a gente vai ler assim, que vocação eu achei isso aqui fantástico, sabe? Vocação é mistério, é graça, é experiência de encontro, é fascínio. Vocação é alegria, assombro, é sensibilidade, inconformidade. É uma resposta pessoal. É um envolvimento comunitário, é esperança, é uma convicção firme, é testemunho de fé. Aí vocês vão me dizer, nossa, mas essas palavras são muito bonitas, eu quero ver colocar na vida. Bom, a gente se esforça, né, Luciano? Assim eu acredito. Então, quem ama o que faz, quem dá vida ao sim cada dia, com toda a certeza consegue ir afrontando toda essa insegurança, toda a crise, né? Como? Como eu disse, eu não tenho receita.
Eu acho que a igreja não tem receita. Mas o próprio texto base, né, a própria igreja, cada ano vocacional, ela traz objetivos. Ela é um fio condutor que não é cada ano tem uma proposta diferenciada. Não, é um crescimento ascendente, é evolutivo, é bonito isso. Então, os objetivos que esse ano traz. Então, promover essa cultura vocacional, tá? E por que eu falo disso? Porque eu acho que são os meios que vão ajudar a gente a ir superando, né? Vamos dizer, essa crise, né, que você colocou na questão. Aqui outro aspecto que é fundamental é cultivar uma sensibilidade vocacional. E o Papa Francisco nos coloca ali, toda pastoral é vocacional, toda formação é vocacional e toda espiritualidade é vocacional. Ou deveria ser vocacional, que eu acho que é aqui que nós temos que investir mais forças aqui. Crescermos na consciência do discipulado missionário. Eu não sou vocação para mim, eu sou para os outros, eu sou para outras realidades. E esse Brasil afora, esse mundo afora tem muitas necessidades. Então, sair do próprio eu para o nós. Um acompanhamento mais personalizado dos jovens, dando ao mesmo tempo um protagonismo a eles. Mas quer dizer, chegar junto, e a gente conversava isso, né, Luciano? Agora no caminho da vinda. Buscar despertar vocações, né? Despertar no coração dos jovens, das jovens, que um outro caminho é possível. Que não é o que todo mundo faz, a escolha que todo mundo faz a cada dia. Não, todo mundo faz assim. Não, mas eu não sou todo mundo. Eu tenho outras opções. Mas eu tenho que estar antenada. Uma questão também muito que veio lá desde o início, intensificar a prática da oração pelas vocações. Nós falávamos há pouco, né? A questão da importância da oração. Porque se a vocação não é nossa, a missão não é nossa, é só na oração, nesse contato com Jesus, com Deus, que a gente vai conseguir escutar e estar mais acessível. E gerar mais espaços, né, nos regionais, nas dioceses, nas paróquias, para os SAVs, né, atuarem mais. Mas para isso tem que exercitar, tem que fazer um trabalho. Então, como eu disse, Felipe, não tem uma resposta assertiva assim, né, digamos, para esse número de operários ser pouco nesse momento, né? Então, penso que o caminho, né, é não perder a certeza de que a vocação e a missão é de Jesus. Ele está no comando. E a nós, eu penso que cabe arregaçar as mangas e continuar investindo, continuar semeando, né, que lá no futuro a colheita não será nossa, será de outras pessoas. Então, redescobrir esse encanto pela vida e pela missão de Jesus Cristo, que é isso que vai me dar a base, né, para mim exercer e viver bem o meu sim. Hoje eu acho, irmã, também que a gente vive, claro, uma mudança de época bastante grande. Com certeza. Nas nossas famílias, nas comunidades, e tudo isso também acaba afetando, né, esse espírito vocacional que deveríamos ter e cultivar, né? Mas agora também a gente, como a senhora falou, nós acreditamos que a missão não é só nossa, né? E o Papa Francisco, nessa carta aos jovens, ele recorda: se partirmos da convicção de que o Espírito continua a suscitar vocações ao sacerdócio, à vida religiosa, podemos voltar a lançar as redes em nome do Senhor com toda a confiança. Podemos ousar e devemos fazê-lo, ter a coragem de dizer a cada jovem que se interrogue sobre a possibilidade de seguir este caminho, porque o Senhor não pode falhar em sua promessa de não deixar a igreja privada de pastores, sem os quais não poderia viver ou realizar a sua missão. Eu completo aqui, já passou o nosso tempo, mas quer dizer, achar caminho dentro desses tantos caminhos, né, que a sociedade nos dá. Muito obrigada, Luciana. Bem lembrado, essa questão é fundamental, que eu acho que está um pouco na base dessa problemática que a gente vive como igreja. E aqui eu acho que é importante também, né, um desses meios que a gente pode dizer mesmo é a questão da pastoral dos coroinhas. São tantos os meios. São as escolas. Exato. Né? Catequeses. De fato, a catequese, como Crisma, os grupos de jovens. Né? E com este coração ardendo, nós vamos concluindo este segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique conosco, até daqui a pouco.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Nosso tema de hoje é o mesmo lema, na verdade, do Ano Vocacional do Brasil: Corações Ardentes, Pés a Caminho. Nós temos como convidados Luciano Dalmolin, que coordena a Pastoral Vocacional na Diocese de Caxias do Sul, e a irmã Eunice Grespan, da Congregação das Irmãs Pastorinhas, que coordena a animação vocacional na província das Pastorinhas, aqui no Rio Grande do Sul, e na ramificação que elas têm também pelo Brasil. Luciano, qual é a organização da Diocese de Caxias para chegar aos públicos-alvo? A nossa diocese, ela traçou algumas linhas de ação a partir dos objetivos que o ano vocacional nos apresenta para vivermos, né, no nosso âmbito diocesano, paroquial e também comunitário, né? Então, escolhemos 4 linhas: a oração, a formação, o acompanhamento e a comunicação. Na linha da oração, nós já refletimos bastante a importância do porquê, do para quê rezar pelas vocações. Tem uma fundamentação bíblica, né? E nós acreditamos que toda a vocação brota do coração de Deus. E a nossa oração enquanto igreja, enquanto comunidades também, ajudará a despertar novas vocações. Nós estamos também promovendo nas paróquias, nas comunidades, alguns momentos vocacionais por meio de terços vocacionais, vigílias vocacionais ou outras formas de nos reunirmos em comunidade e rezarmos pelas vocações. Na linha da formação, então, está a importância de nós falarmos, refletirmos sobre vocação para os nossos grupos de lideranças, dos movimentos, das pastorais, né? Para que, de fato, isso se torne cultural dentro de cada âmbito eclesial, né? E também nós voltarmos a atenção, sobretudo, para os nossos catequizandos, os coroinhas, né, que já estão vivendo alguma experiência comunitária, e ali também, a partir desse olhar, nós lançarmos as redes, fazermos convite, né, que é promovermos uma animação vocacional dentro desses espaços eclesiais, né? Na linha do acompanhamento, né, então nós hoje entendemos que a animação vocacional ela caminha para uma personalização, né? Nós acompanharmos concretamente cada jovem a partir de sua realidade, de sua história, né? E ajudarmos a fazer o processo de discernimento por meio do nosso acompanhamento, da nossa presença, enquanto também membros da igreja, né? E, claro, comunicar, nós também pensamos como fazer com que a mensagem do ano vocacional chegue aos nossos jovens, chegue aos nossos adolescentes e crianças, não é? Então, nós pensamos num grupo que pudesse ajudar a refletir como realizar esta comunicação, né? Então, nós também, enquanto pastoral vocacional, nós desenvolvemos um subsídio para encontros de catequese que serão trabalhados, né, em todos os grupos de catequese da nossa diocese a partir dessa temática vocacional. 2 encontros que serão exclusivamente para falarmos sobre vocação. Também dentro dessa linha da comunicação, a nossa proposta de que os nossos crismandos possam todos usar uma camiseta, né, no dia do sacramento da crisma ou também do sacramento da Eucaristia, para quem receber a primeira Eucaristia, usar uma camiseta, né, que tivesse uma mensagem vocacional, e levasse também esse coração ardente, né, para que se torne também uma forma de comunicar, de falar, de despertar essa importância
vocacional. E nesse sentido também a gente vai percebendo que a animação, a promoção vocacional, ela não é só a cargo de quem está liberado para esse trabalho, Exatamente. não é, irmã Eunice? Mas é uma responsabilidade eclesial, né? Todos nós, como igreja, a partir da vocação que a gente vive, devemos ser animadores de novas vocações. Exatamente. E devemos colaborar para que outros também, a partir do nosso testemunho, da nossa alegria de servir, também despertem para vocações. Exatamente. E clareando, né, Felipe, que vocação, o Luciano já dizia, não é só ser padre ou ser irmã religiosa. Vocação é a vida ao matrimônio, também a vida laical. Então, o estar no mundo e viver bem. E agora, irmã, acho que a gente já vem falando dessas formas com que nós também podemos nos aproximar, nos integrar, para que às vezes a gente não pareça seres de outro mundo que vêm falar de vocação no meio do mundo, né? Certo. Então, quais são as tuas alegrias de ser religiosa? O que tu destaca do teu testemunho vocacional? O que te faz feliz? Nossa, aqui realmente é o dizer e fazer, né? Então são muitas as alegrias. E eu destacaria algumas, assim, né? A primeira é sentir, assim, no coração essa alegria e dizer que vale a pena, está valendo a pena, né? Nessa altura da minha vida, gastar a vida por uma causa. No meu caso, a causa de Jesus. A vida. A causa de Jesus é sempre a vida. Então, experienciar essa garantia do que Jesus mesmo nos deu. Isso eu faço cada dia. Lá ele diz no Evangelho, quem deixa pai, mãe, irmãos, amigos, né, por mim, ganhará o cêntuplo. Essa passagem não é assim tranquila e fácil, porque você tem que decifrar ela e colocar ela no teu dia a dia. O gastar essa vida e ao mesmo tempo não ter medo, porque ele mesmo disse, eu estarei sempre com você. Então, a alegria de um sim, de estar inteira naquilo que eu faço. Uma outra alegria muito grande é de estar junto com o povo, junto com as pessoas, né? É de você ver a vida vencer em tantas pequenas situações, porque a causa de Jesus não é as solenidades, não é o grande, é o pequeno. Tem tanto sofrimento, tem tanta ferida, tantas alegrias também na vida das pessoas. Então você vê tantas pessoas superando desafios, então onde às vezes não há mais esperança, você vê a vida vencer ali. Então aqui eu lembro, né, aquela frase de Jesus que para mim é o meu carro-chefe, né? Eu vim para que todos tenham vida, é vida em abundância. Então essa é uma grande alegria quando você vê que você, com o seu sim, pode ajudar outras pessoas a também encontrarem o seu caminho, encontrarem a felicidade. E dentro do meu, assim, vamos dizer, modo singelo, né, de ser, poder ajudar o mundo, né, ser uma diferença num mundo conturbado, onde a gente vive mudanças tão rápidas, né, que se perdem valores, se perdem princípios, e eu sei que são tempos diferentes, cada tempo tem seu tempo, e aqui é importante também ler esses sinais dentro de cada época, né? Mas dentro do hoje, do 2023, né, nesse desafio vocacional, desafio de trabalhar com as famílias, né, um contexto onde o matrimônio não é mais tão valorizado, né? Então, eu sinto que a gente fala muito e se escuta pouco, né? A gente fala muito em amor, mas o amor mesmo não é amado, né? O amor se ama pouco, se cuida pouco. A vida ficou muito frágil, ela foge das nossas capacidades. Então, eu sinto que ser religiosa dentro desse contexto, eu não vou salvar o mundo já foi salvo, Jesus já salvou o mundo. Mas eu posso contribuir com o meu sim, com a minha parcela. E a alegria maior, Felipe, é eu ser irmã de Jesus Bom Pastor. Então, eu sou propriedade dele. Eu já disse, Jesus, toma minha mente, minha vontade, meu coração, minhas forças físicas, como diz o nosso fundador, Padre Tiago Alberione, para eu estar a serviço. Aquilo que eu puder
fazer, que eu possa fazer com o coração, que eu possa fazer bem. Eu dizia para o Luciano, né, no caminho da vinda, eu acho que vocação é isso, a gente estar inteiro, né, com o coração feliz naquilo que a gente faz. Fazer bem, fazer o pouco, não gastar energia com coisas que eu não vou conseguir fazer, mas eu estar inteiro. Então, o meu desafio e o meu convite, né, a quem nos acompanha, jovens, né, meninos, meninas, não tenham medo de se perguntar para que eu estou aqui nesse mundo. Então, Jesus te dá a resposta. Não esqueça da oração, que a oração é fundamental. Então, essas são algumas das minhas alegrias. E as irmãs de Jesus Bom Pastor, elas têm uma vida muito próxima da vida dos nossos padres, né, que atuam Isso nas mesmo. paróquias, né? As irmãs pastorinhas, elas estão diretamente na pastoral, no trabalho pastoral na vida das paróquias. Lado a lado, dizia nosso padre Tiago Alberoni, lado a lado. Luciano, nos conta um pouco sobre o teu chamado e a tua caminhada vocacional. Muito bem. Quando nós nos debruçamos sobre isso, acho que a irmã também partilha comigo, mas tem sempre algo de mistério, né, nisso tudo. Muito mistério. Porque, no fundo, é a graça, é o Espírito de Deus que vai nos conduzindo, né? Mas eu acredito que, para mim, esse despertar vocacional, ele se deu através da minha vivência comunitária, né, enquanto criança, enquanto jovem, na minha comunidade de origem, a paróquia São Brás de Paraí, né, ali vivendo, experimentando, aprofundando ao mesmo tempo, né, o estar e o servir à igreja, e também a partir de convites concretos de algumas pessoas, né, catequista, familiares, até do animador vocacional na época que nos visitou na escola. Isso tudo também me ajudou, né, a ir despertando para esse caminho, e então a minha decisão de ingressar no seminário, né, como uma proposta, eu diria, de trilhar um caminho de discernimento, né? E ao longo do tempo é que a vocação, a missão foi se tornando mais clara, eu diria, né? E as certezas também foram se tornando assim mais firmes, né? Então é uma decisão que ela foi sendo construída ao longo desse meu caminho de discernimento, esses 11, 12 anos. De fato, como nós falávamos, precisamos pescar em outros lugares. Exatamente. Né? Precisamos... e como é bonito assistir a uma ordenação, né? Lembro dos meus pais falando, né? Eu nunca tinha visto algo assim quando eu levei eles na ordenação de um colega, né, da época de seminário. Então, como isso desperta, é algo diferente, é algo novo, né? Mexe, toca. Faz arder o coração. E assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo e falamos sobre vocação, chamado, encontro pessoal com o ressuscitado. Até o próximo domingo. Fiquem bem.